apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o odontólogo Caio Alves, a nova Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama. Obrigado, Marcos, mais uma vez participando, trazendo informações relevantes sobre a odontologia. O nosso tema de hoje é dicas para você que tem medo de dentista. Por que as pessoas têm medo de dentista? Não todas, claro, né? Mas algumas. Marcos trouxe esse tema de hoje para a gente conversar, um bate-papo que possa ser bem interativo, porque a maioria das pessoas, eu até digo a maioria, porque eu acredito que a maioria das pessoas tem algum tipo de receio ou medo de dentista, né? E quando a gente fala sobre esse medo de dentista, eu não estou falando das pessoas que têm um medo absurdo. Porque essas pessoas que têm esse medo absurdo, os estudos já mostram que essas pessoas elas equivalem a 15% da população brasileira, que tem, na verdade, o chamado odontofobia. Que aí já é um processo de medo muito mais exacerbado, que realmente trava o paciente e faz com que ele realmente não tenha nenhuma vontade de fazer um tratamento odontológico. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou elencar alguns sinais e sintomas das pessoas que possuem essa odontofobia e o que essas pessoas devem fazer para realmente melhorar essa ligação, esse elo entre ela e o cirurgião dentista, porque todo mundo precisa passar pelo dentista. A gente já tem um entendimento geral de que a saúde bucal ela é parte essencial para a saúde geral. Então a saúde bucal ela faz parte da nossa saúde por completo, né? Se você não tem uma saúde bucal plena, você tem o seu corpo com algum tipo de problema, né? Uma repercussão numa totalidade. Então se você tem essa fobia, esse medo exacerbado, eu não estou falando justamente do receio do medo, porque todo mundo vai ter. O medo é uma forma de defesa. O ser humano tem por si só o medo, então a gente precisa diferenciar, né? Eu vou para o dentista hoje, estou ansioso, só de pensar naquela cadeira, mas eu vou. Isso aí é normal, todo mundo vai ter. E é normal, Marcos, entender que as pessoas precisam aceitar que esse medo faz parte, né? Porque muita gente tem vergonha, chega no dentista, né? Nos procuram e tem vergonha de falar que tem medo de dentista, né? E você pode falar com o profissional, explicar de onde vem esse seu medo, para que esse profissional possa fazer um plano de tratamento muito mais específico para o seu caso, né? Então é muito comum que as pessoas tenham muito receio, tenho muita vergonha de falar que tem medo de dentista. E quando eu falo dessa fatia da população, principalmente os homens, né? Os homens, eles têm um pé atrás em dizer algo que possa ali, mediante o pensamento dele, diminuir de certa forma o seu jeito. Muito pelo contrário, né? Você tem que falar, rapaz, eu tenho um medo de dentista. Porque a gente profissional, nós profissionais vamos poder traçar o seu perfil. E é um perfil que a gente chama de perfil psicológico do paciente. Que isso é muito importante também para a odontologia. Porque dependendo desse perfil psicológico, nós vamos poder traçar o seu plano de tratamento muito mais assertivo. Esse paciente, ele tem trauma, ele tem muito medo de anestesia. Então vamos tentar aqui fazer um manejo em que a anestesia seja utilizada somente em um momento de extrema necessidade. Esse paciente ele tem receio absurdo do barulho do motor. Vamos traçar um plano de tratamento onde a gente possa fazer essa remoção de tecido cariado, por exemplo, usando uma rotação do motor mais baixa para que faça menos barulho e esse paciente possa ter uma experiência mais assertiva. Quando o paciente não fala, né, quando a gente pergunta e o paciente não fala, nós vamos fazer um tratamento mais generalista, um tratamento mais comum. E muitas vezes o paciente acaba que não trata esse medo, né? Não trata essa condição que não é vergonhosa e não é alguma coisa que diminua você como pessoa. E os principais sinais e sintomas de que a pessoa possa ter a odontofobia, né? A fobia
ao consultório odontológico, a fobia à odontologia, é justamente as seguintes. Um dia antes, né, a consulta acontecer, essa pessoa começa a ter crise de ansiedade, à noite não consegue dormir, é uma tensão muito grande, né, fica pensando de maneira muito frequente naquela consulta, fica contando as horas para aquela consulta, é algo que deixa de ser natural, né? E ela passa a ser uma coisa mecanizada. Faltam 6 horas para eu ir para o dentista. Eita, só faltam 6 horas. Faltam 3 horas. E aí, quando você alimenta isso, você gera uma... É como se você estivesse dando uma importância que aquela situação não merece. Você simplesmente tem que procurar o atendimento odontológico, mas você não tem que dar essa importância tão gigantesca a esse comparecimento. Você simplesmente tem que ir comparecer esse compromisso como se fosse um compromisso qualquer. Porque quando você chega lá, o medo e o receio podem até aparecer, mas ele não vai ser igual ao medo que ele vai ser alimentado com noites anteriores, com dias anteriores, pensando naquela situação. É só fazer uma comparação simples. Quando você tem um compromisso que... Todo mundo já teve esse tipo de compromisso, que você fica só pensando. Ah, será que vai dar certo? Será que aquilo ali vai... Por exemplo, vai comprar um bem que você queria muito. Será que vai aprovar aquela situação? Será que aquilo... Você começa a sofrer por antecedência, sem saber se aquilo vai dar certo. Muitas vezes chega no momento, em 5 minutos sua situação está resolvida. Né? Você sofreu aquela demanda toda antes, chega no momento, resolve muito facilmente e o medo continua. O trauma continua, porque o trauma foi alimentado em casa, foi alimentado por você. E na odontologia acontece isso. As pessoas alimentam esse medo, alimentam esse trauma, de certa forma que elas não conseguem dar o passo, não conseguem fazer o tratamento. E aí é onde entra, Marcos, a importância da gente ter como parceiro o psicólogo, né? A terapia, porque esse psicólogo vai saber manejar esse paciente e saber realocar essas ideias, saber organizar essas ideias para que essa pessoa possa ter realmente uma vida plena, uma vida em paz, pelo menos com relação ao tratamento odontológico. E quando necessário, o psicólogo vai fazer algum tipo de conduta, vai analisar se é necessário ou não a intervenção do psiquiatra. A gente vai deixar sempre isso realmente na mão do profissional que é melhor capacitado para esse tipo de escolha. Porém, nós como cirurgião dentista temos essa capacidade de indicar ao paciente quando nosso entendimento for e houver a necessidade realmente de uma intervenção psicológica, de uma intervenção do psicólogo no caso dele. Outra característica muito presente, essa daí a gente já consegue perceber, né? O paciente chega no consultório, nós temos a nossa recepcionista e a recepcionista já nos passa, o paciente está lá fora, parece ter muito medo de dentista. Porque ele, os trejeitos entrega por completo, ele começa a balançar a perna com muita frequência, se levanta, vai no banheiro muitas vezes, bebe água com maior quantidade de vezes, então ele fica se levantando, volta para a cadeira, porque ali é uma tensão muito grande, o corpo não consegue controlar. Por mais que você tente não demonstrar, acaba demonstrando. Estou falando do paciente realmente que tem fobia. O paciente que tem medo, não. O paciente que tem medo está lá, pode demonstrar uma certa ansiedade, mas ele encara, né? Ele vai com medo mesmo, vai lá e encara. É normal. O medo é normal. O que não é normal é a fobia, né? O travamento, é você não querer ir, você realmente esperar a dor vir para você colocar na balança e dizer, eita, estou sentindo dor, é pior do que a minha fobia. Porque a dor, ninguém consegue conviver com dor. Então só procura quando já tem a dor, né? Então realmente esse tipo de paciente é o paciente que costuma sofrer mais. Medos de ir ao dentista pode estar relacionado a traumas de infância ou não? Total, né? O medo da nossa geração, ele é o medo causado e gerado pela geração passada, por profissionais passados e por uma odontologia passada. Porque é o seguinte, para você entender melhor, a odontologia de anos atrás, né, de 30, 40 anos atrás, era uma odontologia muito diferente. Primeiro com o perfil dos profissionais. O dentista tinha um perfil profissional
meio que de ser um profissional bruto, um profissional ignorante, que ele costumava não entender as demandas do paciente, essas demandas, principalmente demandas psicológicas. E ele não compreendia isso e o paciente ficava traumatizado. Com aquela história de só mais um pouquinho, e não parava. E o paciente pedia para parar e o dentista não conversava. Então isso traumatizava qualquer pessoa. Então as pessoas trazem esse trauma da infância, da adolescência, né, e trazem para os dias atuais, né? Porque se você tem esse trauma e não foi tratado, você vai ter, a conta vai chegar quando você for adulto. E o adulto, ele é diferente da criança. A criança, ela é sincera, a criança fala, a criança demonstra, o adulto não. O adulto esconde, tem vergonha de falar sobre aquela situação e acaba que vai ter um atendimento também traumatizante nos dias de hoje, mas não por culpa mais dos profissionais, tampouco dos procedimentos, Marcos. Porque os procedimentos odontológicos nos dias de hoje são procedimentos que são realmente indolores. Pode haver um desconforto, porque eu nunca vou dizer que é maravilhoso ficar com a boca aberta e outra pessoa mexendo dentro da sua boca. É uma situação que não é cômoda, é uma situação realmente necessária. Porém, não é uma situação confortável. Mas não é uma situação que vai tirar você para uma situação que vai gerar dor, que vai gerar desconforto exacerbado, que você vai ter uma crise de ansiedade ou uma ânsia de vômito muito forte, nada disso. Acredito que a odontologia hoje, com as ferramentas, com os dispositivos que nós temos como lançar mão, a gente tem realmente uma odontologia hoje que ela é muito mais moderna e que pode proporcionar ao paciente um atendimento muito mais confortável. Caio, que dicas você daria para quem sente ansiedade só de marcar uma consulta odontológica? Primeiro, que não deixe a ansiedade ser maior do que a sua necessidade, né? A ansiedade, ela vai existir, você tem que aceitar que você está ansioso por causa daquele fato, mas ela não pode ser maior do que a sua vontade. Você marca com ansiedade mesmo, e marca para fazer uma avaliação, marca para conversar. E nessa conversa é muito importante que você diga ao profissional: eu tive experiências que me traumatizaram, tenho muito medo de dentista e estou aqui com muita ansiedade. E aí, o profissional, nós vamos fazer com que você tenha um contato muito mais confortável com a odontologia. Então a gente vai fazer um manejo diferente, vai mostrar para você o que nós vamos fazer, explicar cada tipo de material, para que você possa entender que aquele material, ele na verdade não é nenhum bicho de 7 cabeças e que ele não vai causar nenhum dano a você, que na verdade vai te ajudar. Existem técnicas de relaxamento antes de você, por exemplo, ou até durante o atendimento? Existem algumas técnicas que a gente pode lançar mão. A odontologia hoje já tem mão de alguns dispositivos que pode fazer com que o paciente tenha uma experiência muito mais confortável, desde a administração de algum tipo de medicação para o paciente ficar mais tranquilo, até mesmo a sedação na odontologia já é alguma coisa que vem ganhando mais força, apesar de não ser um acesso tão fácil ainda, mas vem ganhando força à medida que o tempo passa. Então a odontologia hoje tem como o paciente ficar bem mais tranquilo quando a gente lança mão de algumas técnicas e dispositivos. A nova Caicó Sorridente, ela tem um ambiente mais acolhedor para quem tem medo do dentista, por exemplo? Com certeza, Marcos. Esse é um dos nossos principais pilares. É atender o público de maneira totalitária, né? Atender aquele público vendo ele como geral, como um paciente, ver o paciente como todo, né? E entender também essas questões psicológicas. Claro, é importante demais que na conversa, no primeiro contato com o dentista, você fale dos seus medos também. Eu tenho pacientes que não conseguiam ir ao dentista há décadas. Pacientes que realmente não faziam tratamento odontológico há décadas. E que nós chegamos a fazer o tratamento por completo do paciente, chegando ao ponto de fazer até implante dentário. O paciente hoje está reabilitado e feliz da vida. Então tudo faz parte da consulta. Existem, aliás, como é que a tecnologia moderna ela pode ajudar a tornar um atendimento mais confortável e menos invasivo? Marcos, primeiro que hoje os materiais são materiais muito mais específicos e que têm uma ação muito diferenciada, a comparar com os materiais de antigamente, que eram algo mais generalistas, algo mais geral. Então hoje na odontologia a gente tem um tipo de material específico para cada procedimento. A gente não por exemplo,
tal procedimento a gente vai utilizar tal broca. Hoje na nossa clínica a gente tem um motor específico, que é o motor elétrico, que a gente determina a rotação desse motor. Então, à medida em que o paciente tem mais medo, a gente diminui aquela rotação, o paciente vai sentir menos impacto, vai sentir menos barulho, então vai ter um atendimento mais confortável, né? Então a gente tem como controlar isso. Antigamente não, antigamente a gente utilizava caneta, as canetas eram muito barulhentas, realmente faziam um barulho absurdo, e aquilo gerava um trauma ainda maior, e utilizava equipamentos que eram equipamentos utilizados na odontologia básica, né? E hoje a gente tem como realmente ter como nosso aliado equipamentos que são equipamentos que nos dão total segurança para desenvolver uma odontologia com muito mais cuidado. Existem diferenças entre o medo e a fobia nesse caso? Existe muita diferença. O medo é algo que vai existir, o ser humano tem medo. Eu costumo dizer que eu acho que 90% da população tem medo de dentista. Tem os que vão falar... Quem não disser tá mentindo, então. Justamente, você tem medo. Você tem medo, muita gente tem medo de ir ao médico, né? Muita gente tem medo de ir ao médico, muita gente tem medo de ir ao hospital, muita gente tem medo de atravessar uma rua movimentada, o ser humano tem muitos medos, mas nem por isso paralisa ele, né? Nem por isso ele fica pensando a noite antes, porque quando você tem comportamentos de que tira a sua paz, hoje eu não trabalhei bem, hoje eu não rendi no trabalho, porque amanhã tem consulta com o dentista. Hoje eu não fui para academia, é um costume que você tem ir para academia. Isso é a fobia. Eu não fui para academia hoje porque eu não consegui, fiquei pensando no dentista. Isso aí não é medo, isso aí é fobia. E a fobia tem que ser tratada com um acompanhamento psicológico. Você tem que aceitar isso e tem que realmente procurar fazer isso por você. Você tem medo do dentista, Geraldinho? Eu tenho medo da dor na hora dos procedimentos lá. Só que, como o Caio falou, né? A dor do dente pode ser pior do que a dor lá do dentista, né? Então, nesse caso, Geraldinho não é uma fobia, é um medo. É um medo. É o medo. Isso aí é o medo. Porque Geraldinho, ele mesmo com medo, ele vai e consegue fazer o tratamento, consegue fazer os procedimentos. Mas porque a dor vai ser sempre maior, né? A dor de dente nem se compara com o desconforto do procedimento odontológico. A dor de dente é muito ruim. Levar um acompanhante pode ajudar? Com certeza, a gente sempre indica que o paciente que tem mais medo, esse paciente que tem essa questão com a odontologia, esse trauma, esse medo mais exacerbado, nunca vá só. Sempre leva alguém de sua confiança, alguém que possa te ajudar. Mas não leva aquela pessoa que fica incentivando a você ter medo, não. Porque também tem a pessoa que vai agir fazer... Dois medrosos, vai só piorar a situação. Vai fazer o efeito contrário. Daquela pessoa que fica do lado do dentista e faz. Se você não aguentar, diga, que aí você vai embora e outro dia. Que aí a pessoa nunca vai conseguir, né, fazer o tratamento. Sempre vai ter um motivo para parar, na verdade. Evitar o dentista por medo é pior, né? É muito pior, não tem comparação. Porque se você tem medo de ir ao dentista, quando você tiver com a dor de dente, você vai ter muito mais medo, né? Muito mais dor. E muito mais dor, como o Geraldinho falou. A dor de dente é muito pior. Agora, que mensagem deixar então para quem está nos ouvindo que deu o programa de hoje, eu me identifiquei com ele. Eu tenho medo, eu tenho fobia, que mensagem deixar? Marcos, eu queria deixar a mensagem de que se for possível para você, escutou essa entrevista, deu o primeiro passo sem pensar. Já marque uma avaliação para entender o seu caso, né? Para entender essa primeira consulta, eu te garanto, nesse primeiro contato você não vai passar por nenhum procedimento traumatizante. E nada que não for combinado com nós profissionais, né? Então você entra em contato conosco, entra em contato com a nossa clínica pelo nosso WhatsApp, marca sua avaliação. A avaliação ela é gratuita, né? Você marca sua avaliação sem compromisso, vai conhecer a nossa clínica, vai conhecer o nosso atendimento, chega na clínica e vai dizer assim: eu vim através da entrevista de Dr. Caio, falou lá no rádio, queria marcar minha avaliação, diga ele que eu tenho medo. Aí você já avisa, porque a gente já fica sabendo. Claro, se você não avisar, se a gente perguntar, você diz, não, tenho medo não, e só deixar para dizer esse medo, para demonstrar o medo na cadeira, nós profissionais não vamos entender. Então você tem que falar. Então você marca a sua avaliação, entre em contato conosco, nós vamos estar esperando você. Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, 384, centro aqui de Caicó. Telefones 849-9891-0201, 3421
4421 e o Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Marcos, aproveitar o espaço aqui só para agradecer uma pessoa que essa semana tirou a gente de um prego grande lá na clínica. A gente teve um problema no nosso compressor e agradecer ao amigo Cledierto, que foi fazer esse trabalho de reparo no nosso compressor. O compressor, para quem não entende, é o coração de uma clínica odontológica. Então, se ele para, a clínica para, não tem como fazer o atendimento. E ele, com muita competência e qualidade no serviço, paciência, foi lá, resolveu o nosso problema e não paramos um minuto. Ele é uma pessoa que realmente merece esse meu agradecimento aqui no rádio. Que bom. Cledierton. Cledierton. Exatamente. Pra ele, valeu, né? meu amigo. Tchau, até mais. 7h34. Já a gente volta com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Marcos Dantas. Nova Caicó Sorridente é a melhor. Essa é a clínica que atende o seridó. Faz clareamento, tratamento de canal, prótese, implante, cirurgias em geral. Tem o atendimento que já conquistou a gente. Clínica dentária Nova Caicó Sorridente. Oferecemos todas as especialidades odontológicas, aparelhos ortodônticos, restauração, limpezas, raio-x e atendimento infantil, sob a administração dos irmãos Dr. Caio Alves e doutora Kátia Cota. Oferecemos o que há de melhor, de forma acessível para a população. Avenida Seridó, 384, próximo ao Mercado Público.